vem falar, nos trazer revelação a respeito da glória. Irmãos, quando você ouve glória, o que vem na sua cabeça? Ou o que vinha na sua cabeça? Uma luz, uma luz resplandecente, algo brilhante, que representava a glória, a presença de Deus ali, né? Poder, não é verdade? No Antigo Testamento, em Levíticos, entendemos que glória é uma luz resplandecente, que representa a presença do Senhor. Aí fala o versículo: a glória do Senhor vos aparecerá. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Em Deuteronômio, percebemos como uma tremenda e grandiosa glória do Senhor. Eis aqui o Senhor vosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E aqui fala em Êxodo: como um fogo consumidor no cimo do monte. Todos esses aspectos que foi falado em Deuteronômio, Levíticos e Êxodo, são aspectos exteriores da glória, né? Uma luz resplandecente, tremenda, grandiosa. A gente não tira o mérito dela, ela era grandiosa, ela era tremenda, né? E era geralmente do ponto de vista do povo, né? Quando Moisés subia para o monte para adorar a Deus, o povo vinha como um fogo consumidor, né? E o povo ficava tremendo, né? O povo ficava realmente, vamos dizer assim, eles temiam, né, a presença do Senhor ali, porque o Senhor se mostrava com grande poder, com grande força. Mas agora nós vamos ver, irmãos, que a glória não é somente o aspecto de uma luz que resplandece, mas nós vamos ver agora na ótica de um homem que conhecia Deus, que conhecia a sua presença. E esse homem era Moisés. Êxodo 33, por favor, irmãos. Os irmãos puderem abrir Êxodo 33. Versículo 1. Êxodo 33, versículo 1. Eu não tenho tempo, irmãos, para explicar o contexto, mas aqui o Senhor estava entristecido com o povo, e aqui ele estava dizendo a Moisés que o povo daqui para frente subiria a terra prometida sem a presença do Senhor. Amém? Então vamos ver. 33:1. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e teu povo que tiraste da terra do Egito. Respeito qual jurarei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a... 2, só a primeira parte. Enviarei o anjo diante de ti e lançarei fora os heteus, os feus, os heveus. Ou seja, o que o Senhor estava falando aqui? Olha, agora você vai subir, você vai levar o povo, eu não vou mandar um anjo, e até os inimigos que estão adiante de ti, eu darei cabo. Ele estava dizendo isso, até os inimigos vocês não vão ter que se preocupar, mas eu não irei, eu mandarei um anjo. No 3, sobe para a terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ó Senhor, o coração do Senhor aqui estava entristecido com o povo de dura cerviz, né? Ó Senhor Jesus, que às vezes a gente julga o povo, mas muitas vezes nós agimos, né? E nós somos assim porque na verdade o povo representa o velho homem, o ego, o eu, a carne. E nós, quando estamos na carne, estamos em nós mesmos, nós entristecemos o Senhor. Versículo 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Irmãos, vamos repetir esse versículo? Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda.
Então Moisés era uma pessoa que falava com Deus face a face como um amigo. Irmãos, que hoje nós possamos ter essa experiência, amém? Quando você se achega à presença do Senhor, que você tenha essa presença do Senhor, que você consiga enxergar o Senhor como um amigo, você possa ter comunhão com o Senhor. Versículo 12, disse Moisés ao Senhor, tu dizes fazer subir esse povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te, que faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Aqui Moisés estava rogando, Senhor, nós não podemos ir sem a tua presença. Amém? Mas o Senhor tinha preparado tudo, irmãos. Ele falou para subir, ele ia enviar um anjo, ele ia destruir e dar cabo aos inimigos. Mas Moisés sabia, irmãos, que sem a presença do Senhor, ele nada era. Essa experiência, irmãos, nós precisamos ter. Não importa o quão bom você seja, se você não faz as coisas para o Senhor, dependendo do Espírito, na presença do Senhor, não vale de nada, irmãos. Mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos ensinado, irmãos, tudo tem que ser feito na sua presença. Até mesmo, irmãos, as pequenas coisas da sua vida. Às vezes a gente toma as decisões tão rápidas, a gente faz as coisas de uma maneira tão intrépida, mas a gente nem consultou o Senhor. Eu falo isso por mim, irmãos, nós somos assim. Mas o Senhor tem nos ensinado, irmãos, depende de mim, anda na minha presença. Aqui que o Senhor respondeu no 14, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés, o Senhor se agradava muito do coração de Moisés. Aí o Senhor respondeu, né, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não vai comigo, não faça subir deste lugar. Senhor Jesus, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha aqui, irmãos, o que nos diferencia de todos os outros povos da terra? A presença do Senhor. Se você tem a presença do Senhor, você é diferente. Senhor Jesus. Então Moisés estava falando, como que eu vou avançar? Como que eu vou avançar, ser um povo diferente se eu não tenho a sua presença? Porque sem a sua presença, nós não somos um povo diferente. Ele anelava a presença do Senhor. Ele sabia, irmãos, por mais capacidade que ele tinha para levar o povo à frente, ele sabia, irmãos, a capacidade dele não era nada. E ele precisava do Senhor. Hoje, irmãos, nós precisamos do Senhor. Irmãos, quem aqui, Moisés, achou graça diante do Senhor, não achou? Quem aqui quer achar graça diante do Senhor? Pode levantar a mão. Fala amém, amém. Fala, eu quero. Eu quero achar graça diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmão, eu tenho um segredo. Para achar graça diante de Deus, você precisa anelar e amar a sua presença. Deus precisa olhar no seu coração, não o meu exterior aqui, ó. Ó, o William bom, tá servindo, tá ali, tá firme. Não, o Senhor está olhando ali dentro. Esse anela a minha presença. Aí você acha a graça diante de Deus. Deus tem caminho para trabalhar na sua vida. Em nós mesmos nós nunca vamos achar caminho nenhum, irmãos. Agora eu vou falar aqui pela fé, porque todos nós temos sendo aperfeiçoados. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? A minha presença irá contigo. Ó, que dificuldade você está passando, irmãos? O que você está passando hoje na vida, eu nem sei. O que você está passando no trabalho, Billy? Eu não sei. O Senhor sabe. O Senhor sabe. E Ele está dizendo aqui, a minha presença irá contigo.
Não só porque você é uma pessoa boa, porque você anela a presença de Deus. A presença de Deus vai com quem anela. E eu te darei descanso. Oh, Senhor, o que eu mais quero é descanso, irmãos. Esse mundo é perverso. E nós vivemos nele, irmãos. Nós estamos nele. Nós não somos dele. Aí o Senhor te fala, tudo bem, eu te darei descanso, porque a minha presença está contigo. Isso é servir no descanso. Porque quando você está passando pela situação que for, quando você se volta ao Senhor, exercitando a sua fé, toca naquilo que é eterno, toca naquilo que é de Deus, mas que é a verdadeira realidade, aí Deus te dá descanso. Você volta, Senhor Jesus, diante dessa situação, eu preciso de Ti. Venha me encher de graça, Senhor. Venha me encher da Tua presença. Eu te garanto, irmãos, o Senhor vai te dar descanso. A palavra te garante. Oh, Senhor Jesus. Versículo 13, respondeu a minha presença. 17. Disse o Senhor a Moisés, farei também isso, que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Porque ele amava a presença do Senhor. E eu te conheço pelo nome. Então ele disse, rogo-te, que me mostres a tua glória. Aqui a gente vai ver o outro aspecto da glória, do aspecto do ponto de vista de Moisés. A gente via que o aspecto da luz que resplandecia, o povo via ali no monte Moisés subindo, ele via um fogo que consumia, todo mundo ficava atemorizado, mas Moisés, ele via a glória de uma outra perspectiva. Ele fala aqui, rogo-te, mostra-me a tua glória. Aí respondeu-lhe Jesus, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me resplandecerei compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face. Ué, mas Moisés pediu para ver a glória. Aí o Senhor respondeu, e não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais, 21, o Senhor, aí eu vou simplificar aqui. O Senhor falou assim, você não pode, você pediu a glória, eu falei, mas eu não posso fazer você ver a minha face. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar numa fenda, numa penha, né? E quando eu passar, eu vou tapar com a minha mão, né? E quando eu passar, tirarei a mão e você poderá me ver as costas. Oh, Senhor Jesus. Moisés pediu para ver Deus. Moisés pediu para ver o Senhor, irmãos. Nessa manhã, vamos pedir para ver o Senhor? Pede, Senhor, eu quero te ver. Não, mas fala do seu coração, Senhor, eu quero te ver. Assim como Moisés, eu quero te ver. Então a gente viu que a glória que ele pediu para ver, era a própria pessoa do Senhor. Era Deus, era o próprio Deus, irmãos. Então quando a gente fala de glória, a gente está falando do próprio Deus. Amém? O que é glória, irmãos? É Deus, é a própria presença, é a pessoa de Deus. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3. Todos acharam? Agora nós vamos falar da glória no Novo Testamento. O Novo Testamento é o que é? É o ministério do Espírito. É o ministério do Espírito. Se você é novo aqui, está aqui pela primeira vez, o Senhor morreu, Ele viveu aqui, Ele cumpriu a vontade do Pai, Ele morreu, Ele ressuscitou porque a obra dele foi aprovada, porque Ele fez 100% a vontade de Deus. Quando Ele morreu, a morte não segurou, não reteve, não deteve, porque Deus Pai o ressuscitou. Ele subiu,
foi glorificado. E ele se sentou à destra de Deus. E ele se tornou o Espírito. E todos aqueles que creem em nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, são aptos a receber esse Espírito dentro de si. Esse é o ministério do Espírito. 2 Coríntios 3, 1. Começamos porventura outra vez, a recomendar nós mesmos. Desculpa, irmãos, perdão. Vou começar do 6, versículo 6, 3, 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, ele estava falando do quê? Do Antigo Testamento, das leis, que era gravado em pedras, né? Com letras de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, ainda que desvanecente. Naquele tempo, quando Moisés tinha comunhão com o Senhor, ele saía, e a Bíblia fala que a sua pele resplandecia a glória de Deus. E o povo ficava olhando aquilo. O que acontecia, irmãos? O povo sentia a autoridade de Deus. Mas tem uma coisa, aquela glória, ela resplandecia. Ela era exterior. E quando antes dela se apagar, o que Moisés fazia? Colocava um véu. Agora a gente vai entender um pouco mais do que Paulo estava querendo falar aqui. Se o ministério da morte total, o seu rosto, como não será de maior glória a do ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Senhor, irmãos, o que você tem hoje, essa glória que você tem hoje dentro de você, não é coisa pequena. Olha, eles viam, no Antigo Testamento o povo via, ficava atemorizado com a glória. O povo via a face de Moisés e respeitava Moisés, porque ele via que ele estava representando o próprio Senhor. Mas aqui fala, irmãos, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Essa glória de muito maior proporção você tem no seu espírito, irmãos. Você pode tocar pela fé. Exercita a sua fé. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. 11, 10. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? 16. Quando, porém, alguns se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Por que ele estava falando isso? Naquele tempo, os judeus ele estava comparando os judeus estudando o Velho Testamento como um véu no coração. Por quê? Porque eles não conseguiam enxergar o novo, não conseguiram enxergar Cristo que já tinha vindo, irmãos. O novo, o ministério do Espírito. É por isso que Deus falou, por isso que o Senhor falou aqui, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado, e você consegue ver o ministério do Espírito, porque você consegue enxergar Jesus Cristo. Aleluia! 18, e todos nós, com o rosto desvendado, tira todo o véu, irmãos, tudo aquilo que te impede de ver o Senhor. Pode ser até uma boa reunião, irmãos, pode ser até a minha religião, minhas tradições, o meu ser bom, mas o Senhor está me impedindo de ver o Senhor, então eu tenho que tirar esse véu. Tira o véu. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmãos, quando você toca no Senhor, você toca na glória do Senhor. Você toca, o que é a glória? É a pessoa do Senhor.
Quando você volta para o Espírito, você toca na presença de Deus. Quem crê nisso, irmãos? Então quando você voltar ao Senhor em oração, você toca na presença do Senhor, exercitando a sua fé. E se você não está enxergando, pede para Deus, eu quero te ver, e tira todo o véu. Quando você contempla a glória do Senhor, somos transformados. Somos transformados. Aqui está o segredo, irmãos. Você, o velho eu, o ego, nunca vai reinar com Cristo. O ego, eu estou falando, nosso velho homem é a carne. É por isso que Deus está hoje nos transformando. De glória em glória. Paulo falou, muito mais glorioso do que é permanente. O que o Senhor trabalha em você é permanente. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Essa transformação não está te fazendo simplesmente uma pessoa boa, irmãos. Uma pessoa sem ego. Sabe o que essa transformação está fazendo com você hoje? Ela está infundindo a própria imagem de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Quando eu vejo o Lawrence hoje, eu vejo um pouquinho mais do Senhor nele. Amanhã eu vejo um pouquinho mais. Amanhã no Tadeu eu vejo um pouquinho mais. O Senhor olha para mim e Ele vê um pouco mais. Porque nós estamos nesse caminho, nós estamos perseverando e é de glória em glória. Se eu fico parado, não, né, irmãos? Se eu fico parado, nada vai acontecer. Mas é de glória em glória. Eu vou finalizar minha parte com João 14. Oh, Senhor Jesus. Queremos contemplar a Tua glória, Senhor. Queremos contemplar a Tua face, Senhor. João 14. Irmãos, aqui os discípulos já estavam desesperados. Vão ficar sem o Senhor. E agora? Eu ficaria também, irmãos. Qualquer um ficaria. Os judeus estavam a 1000 por hora. E você também ficaria desesperado, não ficaria? Aí vem o nosso Senhor amado. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Irmãos, não turbe o vosso coração. Não precisa ficar preocupado. Crede em Deus e crede em Cristo. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. Olha que amor, olha que amor do Senhor. Ele já tinha falado que tinha muitas moradas, ele ainda repetiu, se eu não estivesse dizendo isso, se não fosse verdade eu não estaria dizendo. Ele estava consolando os discípulos, estavam com medo. Quando eu for... pois vou preparar lugar. Desculpa, irmãos. Na casa de meus pais há muitas moradas. Se assim não fora, não vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar lugar, voltarei. Ué, como assim, irmãos? O Senhor ia morrer, não ia? Quando eu for, voltarei. Quando o Senhor morreu, ressuscitou, Ele foi glorificado à destra do Pai, Ele se tornou o Espírito. O Espírito maravilhoso, que inclusive continha um homem na glória, que era Jesus Cristo, o primeiro homem na glória, Ele retornou como Espírito, para habitar dentro de nós. É por isso que falei, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Onde Deus estava? À destra do Pai, né? Ele estava no Pai, né? E o que ele estava? Para que onde eu estou estejais vós também. Mas sabemos que isso é um trabalho que o Senhor está fazendo em nós. Onde Ele está, quanto ao Pai, o André vai esclarecer mais, né? Onde que o Senhor estava. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho, né? Se não sabemos de onde o Senhor vai, como vamos saber o caminho? O Senhor respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não tem nenhum caminho que nos leve ao Pai, senão o Senhor Jesus Cristo.
Nós escutamos, a gente ouve aí por aí muitos caminhos que tentam levar a Deus, né? Irmãos, se tem um caminho, só existe um. É o Senhor Jesus. E Ele não é só o caminho, Ele é a vida e Ele é a verdade. Oh, Senhor Jesus. Agora eu vou aqui, 7. Se vós me tivesse conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Oh, Senhor Jesus. Agora fala o 9. Filipe falou, Senhor, mostra-me o Pai, isso nos basta, disse-lhe Jesus a Filipe. Há tanto tempo estou convosco, e não tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém. Oh, Senhor Jesus. O Senhor Jesus e o Pai, eles são um, irmãos. São um. E o Senhor quer nos tornar um também. Com o Senhor, por meio de Jesus Cristo, que está trabalhando na nossa vida. Ele quer nos tornar um também. Oh, Senhor Jesus. Aqui fala, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém, irmãos? O que o Senhor estava falando? Aquele que crê nele. Quem crê no Senhor Jesus? Amém. Eu creio. E eu creio que Ele se tornou o Espírito. E eu creio que hoje Ele vive em mim. Amém. E quando o Senhor Jesus falou, fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, é porque Ele se tornou um Espírito. Amém. E porque por meio de você, Ele vai realizar a obra. Ó Senhor Jesus, eu não sou capaz de nada, irmãos. Ninguém aqui é capaz de realizar a obra para Deus, a obra de Deus e para Deus. Mas existe um homem na glória que se tornou o Espírito, que vive dentro de você e que vai realizar a obra. E a palavra garante, obras maiores farás. Graças ao Senhor. Irmãos, essa mudança que está acontecendo em nós, a presença do Senhor, a gente busca na comunhão, busca na oração, no invocar o nome do Senhor, na palavra, no alimento diário que tem nos trazido tanta luz, ser obediente à palavra que está sendo nos falada pelos nossos apóstolos. O Senhor tem nos abençoado. E o Senhor tem trabalhado de glória em glória. E que nós sejamos tais pessoas que o Senhor olha para o Vitor, ó Vitor. Esse ama a minha presença. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor tem caminho, Vitor. O Senhor tem caminho na minha vida. Se eu amo a presença do Senhor, se eu ando na presença do Senhor, eu tenho caminho. Porque eu sou transformado de glória em glória. Vou pegar esse aqui. Muito bom, né? Irmãos, o William nos ajudou, falando que a glória de Deus não é só uma ideia, não é só uma luz que a gente imagina que um dia vai entrar e ela vai ofuscar. A glória de Deus é quando Deus se revela. Deus, em essência, antes de tudo, Ele existia. E se Ele não se revelar, a gente fica longe dEle. Mas quando Deus, pela sua presença e pelo Espírito, Ele se revela, Ele revela o seu caráter, a sua essência, a sua natureza, e essa revelação do ser de Deus, que antes os homens só podiam ter essa revelação fora deles, essa revelação do ser de Deus é a glória de Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de ter essa revelação em nosso espírito. Não somente como Moisés que via na tenda e Deus brilhava e ele saía brilhando e dava autoridade, mas hoje o Espírito que nós temos é de Deus. Ele tem o elemento da glória de Deus, então ele é compatível com a revelação de Deus. E também o William nos ajudou que entrar na glória é entrar na pessoa de Deus. É mais do que só a presença de Deus. A presença de Deus é que nem ficar sentadinho do lado dele. Já seria sensacional, vocês não achariam? Para mim tá bom, Senhor, só preciso sentar do teu lado. Mas Deus não quer só isso.
Ele foi para preparar lugar para que onde Ele está, nós também possamos estar. E o Senhor Jesus está em Deus. Então a glória é o próprio Deus. E nós, irmãos, podemos acessar isso na atmosfera que Deus está hoje, por meio da fé e por meio do nosso espírito. Nós podemos exercitar o nosso espírito e olhar um pouquinho como são as coisas da dimensão da glória de Deus. Talvez você tenha vindo para essa reunião para se sentir bem, que é ótimo. Talvez você veio para essa reunião para ser curado pelo Senhor, e é isso mesmo que Deus quer fazer. E talvez você veio também para marcar seu ponto, por isso talvez você tenha chegado até atrasado, talvez até você tenha chegado mais cedo, mas você falou assim, eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu não estou afim de exercitar o meu espírito. Aí eu chego na hora da palavra, a palavra me lava, aí eu vou embora. Ou talvez você chegou aqui, olha, eu vou sentar na reunião, eu vou ficar bem comportadinho, porque eu quero ser um bom cristão. Já pensou se a gente mudar a nossa atitude e vir para as reuniões, porque aqui tem uma oportunidade para nós entrarmos na glória, entrarmos na atmosfera que Deus deu direito para nós por meio do Senhor Jesus, e fazer com que a nossa vida perca toda aquela conexão com esse mundo material, porque o mundo material a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter tapa na cara, a gente vai ter glórias, derrotas, vitórias, mas não é aqui que nós devemos viver, irmãos. A nossa reunião da igreja, por um lado a gente ainda é homem, a gente ainda está na nossa esfera material, a gente tem que fazer coisas, mas a gente não chegou aqui para continuar na esfera terrena, nós chegamos aqui para entrar na glória de Deus, para tocar um pouco mais do Senhor. E é por isso que Deus fala, e como William leu em João, eu vou trazer vocês para dentro de mim mesmo. E é isso que Deus quer para essa reunião, para que nós, irmãos, vamos abandonar o modo antigo, vamos abandonar a falta de reação, vamos abandonar estar apenas satisfeitos com o que Deus pode fazer, até exteriormente, mas vamos ficar satisfeitos e entrar na face de Deus. Entrar nesse ponto de encontro, onde Deus pode brilhar em nós. E vou dizer, irmãos, aqui nessa terra pode passar 1000 anos, e a gente pode até se melhorar, mas hoje a gente vai ser sempre o mesmo. Mas o que transforma o homem é a presença de Deus. O que transforma o homem é a glória de Deus. O que transforma de Deus, o homem é a natureza de Deus, que vem por meio da glória de Deus. E é isso que Deus quer dar para cada um de nós. Aí o William leu, que o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então nós podemos entrar no Pai. Os anjos, nem todos têm acesso a essa presença, e alguns deles podem chegar até talvez a sala do trono, não sei, mas você e eu que não somos nada, Deus nos deu abertura por meio do seu Espírito, por meio da obra redentora do Senhor, de entrar em Deus. Como que nós vamos perder isso, irmãos? Como que eu vou chegar na reunião para sentar na cadeira verde? Eu tenho que vir para a reunião. Claro que, irmãos, que a glória de Deus não é só para agora na reunião, é durante a nossa vida, enquanto a gente está apanhando, enquanto a gente está sobre as pressões, enquanto a gente está sobre as angústias. Mas enquanto aqui as coisas vão acontecer, Deus ordena o seu governo na sua glória. E quando nós acessamos isso, nós voltamos, irmãos, tudo é diferente. Por mais que o sofrimento continue lá, a nossa vida é uma vida diferente. E existe um objetivo disso, irmãos: nos tornar um com o Pai, nos glorificar a sua igreja, para que um dia a gente esteja tão um com o Pai, que não dá mais para ver diferença. Então a unidade e a glorificação, elas são o ponto de conexão com todo o plano de Deus e toda a eternidade, para que a gente possa derrotar o inimigo de Deus. Estou sendo bem tranquilinho. Mas sabe, irmãos, para que isso possa acontecer,
Claro, essa visão macro é muito boa, e se nós seguirmos a palavra profética com humildade, vivendo a vida da igreja, se dedicando, servindo a igreja, Deus vai nos levar até lá, e a gente vai ver isso. Mas hoje, nesse plano aqui que nós estamos, embora a gente não é daqui, mas ainda estamos aqui no mundo, onde as coisas são regidas por leis físicas, leis de relacionamento, leis disso, leis daquilo, e a glória de Deus não é regida por isso. Enquanto nós estamos aqui, para que a gente seja transportado, nós precisamos aprender uma lição. Essa é uma lição dura: crer e obedecer. Na conferência de jovens, veio um jovem perguntar para mim, a gente falou sobre obediência, mas como que eu vou obedecer? Eu tenho tantas outras coisas melhores, eu tenho ideias melhores, mas aí eu vou virar um robô, aí eu vou ser manipulado. Aí eu falei, não, irmãos, eu vou te ensinar uma lição doída. A obediência é para te levar para Deus, não é para te manipular, não é para tirar tuas características. A obediência é para tirar você daqui onde você tem angústias e indefinições e entrar onde tem a glória de Deus. Mas para obedecer, irmãos, isso nos rasga, irmãos, certo? Obedecer não é vou decidir obedecer e vou fingir que eu vou obedecer. Crer e obedecer, irmãos, é uma lição espiritual que nós, irmãos, que somos os eleitos de Deus, precisamos aprender. Hebreus 5:8, o Senhor fala, o filho aprendeu a obediência. Hebreus 5:8 fala, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Senhor Jesus, a sua humanidade precisou aprender. Então sabe o que acontece, irmãos? Hoje nós temos várias, dentro de toda a palavra profética que Deus está nos dando, que é para nos glorificar, tem ferramentas, tem itens para a gente praticar. Posso orar por você, comportagem dinâmica, por exemplo, editora Árvore da Vida e N coisas. Mas às vezes, quando nós ouvimos isso, entra um looping de angústia dentro do nosso interior. Começa a pensar, começa a se justificar, começa a dizer não, começa a dizer que não vou fazer por isso, mas não foi assim que eu aprendi. Nós precisamos ser simples, irmãos, crer que essa é a verdadeira palavra do Senhor. Ela é falada pelo profeta de Deus e essa palavra vem de Deus. E quando essa palavra vem de Deus é para nos levar para a glória. E claro, e enquanto isso, irmãos, nós aqui rasgamos a nossa estrutura, rasgamos a nossa alma, e a gente pode passar por dor para obedecer. Quando nós obedecemos, Deus nos transforma, porque daí nós temos a presença dele sem nenhum véu, sem nenhuma resistência. Você já participou do Posso Orar por Você? No início foi difícil, não foi? Comprar uma camiseta, para alguns foi, olha, camiseta, será que eu preciso de uma camiseta? Posso orar por você? É difícil, o que tem a ver com a glória? Tem tantas camisetas mais bonitas. Mas a hora que a gente coloca aquela camiseta, é impressionante. As pessoas vêm, não vêm? Quando nós falamos para uma pessoa, posso orar por você? Mesmo que seja difícil, ela se abre, e nós obedecemos, e nós oramos, então nós somos introduzidos na glória de Deus. Comportagem dinâmica, também, irmãos, deixa sim escapar o posso orar por você da sua boca. Às vezes a gente não quer fazer isso porque a gente não quer fazer, porque é teimoso, isso é falta de obediência. Obedeça, vamos junto. Deus modifica toda a nossa natureza, Deus modifica a nossa estrutura, Deus modifica a nossa concepção, e nós somos úteis à obra do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não falou nenhuma palavra por si mesmo, Ele não fez nenhuma obra individual, Ele apenas praticou o que estava dentro do falar profético. Crer e obedecer é a saída. E isso, eu não sei por que isso acontece. Talvez seria mais fácil já pular para a glória e ficar lá. Não seria bom todo mundo já fazer isso? Mas sabe o que vai acontecendo, irmãos? A nossa obediência com o crer vai nos fazendo uns. Vai dando unidade para o povo de Deus. Uma unidade que não é uma unidade de convicções, de aceitação, de concordo com isso. É uma unidade pura que vem da obediência. É uma unidade pura que vem da fé sem fingimento. É uma unidade que vem da fé, que é
da nossa pessoa, que é dos eleitos de Deus, para viver uma vida para Deus. E essa fé traz a realidade de tudo que Deus é para a nossa vida. Vamos crer, vamos obedecer, vamos continuar seguindo esse falar. Ó Senhor Jesus, e quando Deus falou para nós, Ele também nos deixou a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, para que nós no nosso espírito, servindo ao Senhor, em todos os itens da igreja, crendo e obedecendo, assimilando esse falar, deixando Ele nos rasgar, deixando Ele nos reestruturar, nós vamos aprender a servir no descanso de Deus. Outra grande lição doída para cada um de nós. Irmãos, esse é o caminho da glória. Isso é a prática da igreja, isso é a prática do corpo de Cristo, e quanto mais nós fazemos isso, mais nós vamos ser glorificados, mais a natureza de Deus entra em cada um de nós, mais Ele tira as nossas diferenças, mais o corpo se torna um para receber Ele como cabeça. É sensacional isso. Isso não é nosso, isso é do Senhor, isso é da natureza de Deus. E aí então, como que isso acontece? Como que essa entrada em Deus acontece? Esse chama-se processo de glorificação. Obedecendo, crendo, praticando, vivendo, Deus vai nos glorificando. Creia nisso, irmãos. O que os irmãos estão nos orientando, o que vem do Senhor é importante. Expolivro, comportagem dinâmica, CEAP, me ajudem, irmãos. Tem tantas ferramentas. Bucafé, que mais? Avança Jovem, tudo isso, irmãos, é para que o nosso teste de obediência venha nos rasgar a nossa estrutura natural e nos fazer um com a glória de Deus. Vai chegar um ponto onde vem a ordem e todo mundo se move totalmente, 100%. Vamos buscar isso, irmãos? Vamos buscar essa glória. Aí a gente chega em João 17, depois que eles saíram, aí João 17 falando de que Deus quer nos glorificar, 17:1, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Esse é o Senhor Jesus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí o Senhor falando com o Pai na sua oração: eu te glorifiquei na terra, como? Consumando a obra que me confiaste a fazer. Creu e obedeceu. Como que nós podemos glorificar o Senhor hoje na terra, irmãos? Crer e obedecer, consumando a obra que Deus tem para nos dar. A obra que Deus, e a obra não é a única só. Então quando o Senhor Jesus obedeceu e se entregou, Ele glorificou o Senhor. Aí vem o versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Para aí começa. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, desde toda a eternidade. Nunca, Pai e Filho são um só. Nunca foram dois, nunca se desentenderam, nunca se separaram. E o Espírito também. Mas agora Ele diz, e Ele tinha essa glória, mas agora Ele fala assim: glorifica meu Pai contigo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Se perdeu isso? Não sei explicar, mas quando o Senhor Jesus, por causa de nossa fraqueza, para nos entender, Ele assumiu a forma humana, essa humanidade dele, Ele viveu essa humanidade negando a si mesmo. Ele viveu uma vida, e a humanidade perfeita dele, na hora que Deus aceitou a sua obra, na hora que Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, Deus aceitou a obra, mas Ele glorificou a parte humana do Filho. Por que eu fico louco quando escuto um negócio desse? Porque eu sou humano, e eu achava que eu nunca ia conseguir entrar na glória de Deus, mas hoje Deus validou um caminho. Hoje a humanidade entrou na glória de Deus. Isso está lá em Hebreus 5:5. É 5:5 mesmo? Deve ser.
Assim, isso mesmo, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. Veja, irmãos, ele nunca roubou a glória do Senhor, e nós também não fazemos isso. Ele não assumiu a glória, ele não assumiu o resultado da obra para si, ele apenas serviu com humildade até a morte. A si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então esse processo de ressurreição, de morte, essa aceitação, Deus aceitou um homem para dentro dele. E você e eu somos homens e mulheres, não somos? Então Deus pode nos aceitar também. Ele aceitou essa humanidade, isso é o caminho, isso é uma validação, isso é esperança. E agora como nós temos esse sumo, e ele se tornou um sumo sacerdote, que conhece a nossa fraqueza, que conhece as nossas dificuldades e os nossos desafios, e enquanto ele como homem está perto do Pai, está dentro do Pai, está na glória do Pai, ele nos assiste orando por nós, e ele se compadece de cada um de nós, e ele então garante que existe a possibilidade do homem entrar em Deus. Eu e você, irmãos, nós todos, irmãos, podemos entrar totalmente em Deus. Uau! Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Isso é uma declaração para o universo que existe, que Deus vai fazer a sua obra. Tem tanta coisa que já não dá mais, mas claro, irmãos, se a gente entrar assim agora, do jeito que eu sou, entendeu? Super angustiado para ver se vem uma notícia que o neném nasceu, certo? Cheio de medo de ir para segunda-feira para o meu trabalho. Entrar em Deus agora, eu sou ou não sou incompatível? Nós somos ou não somos incompatíveis? E a gente ainda não é totalmente um. Então o que Deus está fazendo para que Ele possa nos admitir? Ele vai limpar as coisas que não tem a ver com Ele. O Pedro é mais sensível, né? Ele fala limpar. Eu acho que a gente precisa de um formão, tirar essa natureza. Mas irmão, sabe como que vem isso? Vem pela palavra, João 17:17. E isso, irmãos, é a santificação de Deus. Deus então, para eliminar essa diferença de natureza, Ele então está nos santificando. Seguir a paz e a santificação. Não, a paz, como é que é? E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Eu gosto de ler esse versículo invertido. Com a santificação, nós veremos a Deus. Então essa incompatibilidade, Deus pela sua palavra vai terminar. Ele vai nos limpar, Ele vai nos harmonizar. E dentro da sua palavra, irmãos, vai entrar santidade, verdade, amor, justiça e unidade. Posso ler uns versículos? E essa garantia que nós temos, irmãos, Atos 3:13, desculpa, cadê? Atos 3:13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Pode ler só até aí. Aí depois em Hebreus 2, 9 e 10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, 2, 9 e 10. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu vou pular Colossenses 1:27. Uau! Tem caminho para nós, irmãos. Tem caminho para nós. Graças ao Senhor. 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Muito bem, agora esse caminho que foi validado, esse homem Jesus que entrou na glória de Deus, ele se tornou o outro Consolador. O Espírito trouxe toda essa propriedade de Deus humano, o Senhor Espírito, homem glorificado na glória de Deus, passando por todos para dentro do nosso espírito. E esse Cristo que está em nós é hoje a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança que nós vamos ser glorificados. E lá em Hebreus 6, meu tempo já foi, ele prometeu, vai ter que ler, não sei, vamos ler Hebreus 6, eu acho que dá quase para terminar, tem que terminar. Hebreus 6, qual que é o versículo? 6. Aqui, ó. Por isso Deus, 6:17, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Duas coisas imutáveis, a promessa de Deus, eu prometo, você vai ser glorificado. E se você não acredita, eu juro por mim mesmo, não eu mesmo, Deus jurou por si mesmo, e não existe mais nada elevado do que Deus mesmo, e essas duas coisas imutáveis, é para que nós tenhamos um forte alento, irmãos, um forte carinho, uma esperança verdadeira, ó Senhor Jesus, a fim de lançar mão da esperança, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde o Senhor Jesus entrou por nós como precursor, e é o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Caramba, não deu nem tempo. E aí, irmãos, o que eu vou fazer? Tem João 17, que fala de sermos então introduzidos em Deus, unidos a Deus. João 17:11. Não deu nem tempo para mostrar tudo. Já não sou do mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Isso é entrar em Deus. Que mais que tem? 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Essa transmissão é no Espírito, irmãos, essa transmissão é na dimensão de Deus. Não espere ficar sentado, entrar na tenda e essa glória brilhar. Hoje o nosso espírito contém Deus, contém Cristo glorificado, uma humanidade admitida em Deus, e essa glória é transmitida para nós, e nós como um espelho recebemos a glória e refletimos a glória do Senhor, e somos transformados na própria imagem, e transformar é ser um. 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste.
Tem mais coisas que eu não vou falar, mas agora tem outro elemento que trabalha também: o amor. Deus é amor. E quando nós estamos nos encontrando com Ele, irmãos, nessa presença maravilhosa, recebendo, guardando, praticando a palavra de Deus entra em nós, e o meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. O amor de Deus, aí olha só, eu neles, a minha vontade, 24, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, irmãos, nessa carreira também, a ser tomado pelo amor de Deus. Hoje a gente tem que aprender a amar, mas se a gente fizer força não vai dar, irmãos. Eu já tentei, eu só tenho 40 anos, certo? Por 40 anos, eu acho que eu já tentei amar muita coisa por mim mesmo e não consigo. Mas na glória do Senhor, por meio da palavra do Senhor, o amor de Deus vai nos tomando. O amor de Deus vai tirando as diferenças, vai nos fazendo nos comprometer com a igreja, com os irmãos, com a vontade de Deus. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Esse amor vai nos dar confiança para a vinda do Senhor, para que nós entremos naquele dia já preparados, já santificados, já justificados, glorificados, unidos ao Senhor, unidos aos irmãos. E o final disso, irmãos, que agora dá para terminar, é entrar totalmente em Deus. A gente não sabe ainda o que é entrar totalmente em Deus, mas como Deus é amor, a gente vai entrar num lugar, não sei se é lugar, eu não sei dizer, não tenho palavra, mas quando a gente vai entrar, você já se sentiu amado pelo Senhor? Eu já. Ninguém me amou que nem o Senhor Jesus, ninguém me amou que nem Deus, mas entrar no Deus que é fonte do amor, vai tomar a gente, irmãos, de um alento, de um calor, de uma preciosidade, de uma honra de ter um valor tão forte para Deus, que vai explodir, e nós vamos manifestar Deus. E aí o que vai acontecer é aquele versículo que o William e os meninos leram, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Mas aí que está, eu não gosto muito de só olhar a coisa lá na frente, e nem Deus, porque o versículo seguinte fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Então, irmãos, nós podemos hoje desfrutar dessa glória, hoje desfrutar da glorificação, hoje desfrutar do amor de Deus, mas quando Ele voltar, vai ser o máximo de tudo que Deus está dando para nós. E aí não vai caber em palavras, aí não vai caber em frases, e aí nós vamos cantar com toda aquela multidão o cântico do Cordeiro: ó Senhor Jesus. E os vencedores, nós vencedores, vamos experimentar isso 1000 anos antes de todo mundo, no reino milenar, ser tomados de toda a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus. Vamos juntos, irmãos, vamos crer, vamos obedecer. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, amém. Ó Senhor Jesus.